Título: A Maldição da Lua. Em uma época em que as florestas eram densas e as sombras se estendiam pela terra, um caçador de lobos chamado Henry nasceu em 1930. Ele era um homem de coragem e determinação, conhecido por proteger as aldeias das ameaças dos predadores que invadiam as cidades em busca de comida e abrigo. A fama de sua bravura se espalhou e ele se tornara um símbolo de esperança para os cidadãos atemorizados. Henry passou sua juventude caçando lobos, aprendendo a rastrear suas pegadas na neve e a escutar seus uivos à distância. No entanto, foi durante uma caçada sob a luz tênue de uma lua cheia que sua vida mudou para sempre. Ele topou com uma criatura peculiar, diferente dos lobos comuns. Um lobo com características quase humanas, que o encarou com inteligência e uma ferocidade que o deixou intrigado e aterrorizado. A luta entre Henry e o lobo foi feroz. O caçador, confiante em suas habilidades, avançou, mas a criatura era astuta e rápida. No calor do combate, Henry foi mordido e o veneno da fada do lobo correu em suas veias. Em vez de sucumbir à dor, ele sentiu-se envolto em uma energia estranha. Após a batalha, ele desmaiou, e ao acordar no dia seguinte não tinha lembranças do que havia ocorrido. De volta à civilização, Henry parecia o mesmo homem de sempre, mas logo percebeu que algo estava diferente. Seus sentidos se tornaram aguçados, seus reflexos rápidos como nunca antes. E sob a luz da lua cheia, uma energia pulsava dentro dele, irresistível e primitiva. Nos primeiros anos, ele tentou escapar dessa maldição, buscando remédios e soluções mágicas, mas nada funcionava. A luta entre sua natureza humana e a besta que habitava dentro dele era intensa. No entanto, aos poucos ele começou a aceitar sua condição. Por trás dos muros de sua mansão luxuosa, ele manteve suas atividades noturnas em segredo, transformando-se em uma lenda sombria que dominava os medos da floresta e das cidades ao redor. Ele não matava indiscriminadamente. Ele escolhia suas presas, sempre seguindo uma moral estranha que ainda habitava sua alma. Ele tentava ignorar, mas cada noite o chamava para a floresta, até que, numa noite fatídica, ele se transformou pela primeira vez. Henry se tornou uma besta, um lobo humanoide com uma força que desafiava qualquer lógica. Ele vagava pela floresta, caçando, mas ainda mantendo fragmentos de sua humanidade. Ao amanhecer, ele voltava à forma humana, confuso e aterrorizado pelo que havia se tornado. Mesmo com todo o seu conhecimento e habilidades de caça, ele estava completamente perdido. E assim, Henry viveu durante mais de 90 anos, sua história se entrelaçando com as lendas urbanas. Ninguém conseguia entender por que algumas noites os lobos desapareciam, ou por que o uivo distante perdido na floresta parecia tão diferente. Ele se tornou uma figura de admiração e temor, conhecido como o Caçador Sem Fim. Porém, com o passar do tempo, Henry começou a se sentir solitário. Apesar de ter uma vida de luxúria, a conexão com os outros lhe escapava. Em suas noites de caça, ele começou a se questionar sobre sua existência, se era um homem ou uma besta, se a sua vida em busca de prazer preenchia o vazio que sentia por dentro. Em uma noite enluarada, enquanto caçava, ele se deparou novamente com a criatura que o havia amaldiçoado. O lobo, com seus olhos brilhantes e profundos, parecia mais humano do que uma mera besta. O encontro desencadeou memórias perdidas e emoções reprimidas, fazendo Henry embarcar em uma jornada de autodescoberta. Quem ele realmente era? O caçador? A besta? Ou algo completamente diferente? A luta interna de Henry o levou a tomar uma decisão. Ele não poderia ser aprisionado por essa dualidade para sempre. Ele decidiu usar suas habilidades para proteger não apenas a si mesmo, mas também a floresta e as cidades que tanto amava. Assim, em cada noite de lua cheia, ao invés de ser um predador, ele se tornaria o guardião da natureza, equilibrando suas duas personalidades. Com essa nova missão, Henry aproximou-se das comunidades, ajudando a educar as pessoas sobre a importância da vida selvagem, enfatizando a necessidade de harmonia entre humanos e lobos. Ele se tornou um mentor, transmitindo seu conhecimento e experiência, enquanto continuava a buscar a compreensão de seu próprio destino. Mas não seria sempre assim. As pessoas mudavam, os mais velhos morriam e as coisas evoluíram. E enquanto Henry lutava para controlar sua nova natureza, sua vida diurna seguia como se nada tivesse mudado.
Agora ele era um homem atraente e charmoso, vivendo como um milionário recluso. Numa noite, numa festa luxuosa em sua mansão, ele conheceu Isabella, uma mulher de uma beleza quase sobrenatural. Ela tinha longos cabelos escuros, olhos profundos e uma presença que o cativou imediatamente. Quem é essa mulher? Por que ela me afeta tanto? Isso nunca me acontece. Os dois se conectaram instantaneamente. Isabella parecia entendê-lo de uma maneira que ninguém jamais havia entendido, como se soubesse sobre seu segredo. Naquela noite, eles se envolveram em uma paixão intensa, seus corpos e almas entrelaçados em um desejo ardente. O calor da paixão era palpável, e enquanto se amavam, Henry sentia que por um momento sua maldição havia sido esquecida. Conforme Henry se aproximava dela, a tensão crescia. Havia algo em Isabella que o intrigava, uma compreensão quase sobrenatural que parecia desvendar os segredos mais profundos de sua alma. Cada olhar entre eles era um jogo de poder, mistério e desejo. Henry, lutando contra seu instinto, mal conseguia conter a atração avassaladora que sentia. Mas Margaret, sempre à margem, sentia o peso da ameaça. Ela observava Henry ser puxado pela teia de Isabella e sabia em seu coração que aquela mulher não era uma simples paixão passageira. Isabella era perigosa, e ela não podia interferir, não sem revelar seus próprios segredos, seu próprio amor silencioso por Henry. O ciúme corroía Margaret, mas algo ainda maior tomava conta dela. O medo de perder Henry para sempre, ou pior, para algo sombrio. Decidida, ela começou a investigar o passado de Isabella, descobrindo que sua intuição estava certa. Isabella tinha um passado tão sombrio quanto o de Henry, e algo mais profundo conectava os dois, algo que transcendia o mero desejo. Margaret, agora ciente de que estava presa em um jogo muito maior, se preparava para agir antes que fosse tarde demais. Eu preciso fazer alguma coisa, senão vou perdê-lo para sempre, ou para algo muito pior. Naquela noite, o brilho da lua cheia lançava sombras longas pela floresta. A tensão que vinha se acumulando explodiu quando Henry, Margaret e Isabella se encontraram cara a cara. Margaret, com o coração apertado, decidiu finalmente revelar o que sabia. Ela não podia mais ficar em silêncio. Henry, você precisa ouvir. Isabella, ela não é quem você pensa que é. Ela faz parte disso, parte da sua maldição. Ela está te manipulando, te controlando. Henry, dividido entre o desejo insaciável por Isabella e sua lealdade inabalável a Margaret, sentia o peso do conflito em seu peito. Sua respiração estava pesada e a besta dentro dele se agitava, rosnando, pronta para se libertar. Você realmente acha que pode salvá-lo? Ele já é meu, desde o momento em que foi mordido. Você não faz ideia do que está em jogo aqui. O olhar de Isabella era gelado, mas seus olhos brilhavam com uma confiança arrogante. Ela tinha o controle da situação, ou pelo menos achava que tinha. Mas Margaret, com sua paixão e determinação, estava disposta a arriscar tudo para salvar Henry. Sob o feitiço prateado da lua cheia, Henry sentiu a maldição se agitar dentro dele. Sua pele ardia, seus músculos se torciam, e ele caiu de joelhos, enquanto sua humanidade se rasgava, dando lugar à criatura que ele tanto temia. Margaret, aterrorizada, assistia impotente à transformação de Henry, vendo o homem que amava se transformar em uma besta. Mary, por favor. Mas Isabella, ao contrário de Margaret, não estava nem um pouco assustada. Pelo contrário, ela parecia estar esperando por aquele momento. Finalmente, você está pronto. Com um sorriso enigmático, Isabella revelou seu segredo mais sombrio. Ela era parte de uma linhagem antiga, a verdadeira origem da maldição que atormentava Henry. Homens como ele eram amaldiçoados há séculos, e Isabella havia sido enviada para garantir que ele cumprisse seu destino. A maldição não era um acidente, mas um ritual, uma arma nas mãos das forças das trevas. Margaret, agora ciente da magnitude do perigo, sabia que não era apenas o amor de Henry que estava em jogo, mas sua alma. E ela teria que lutar, não apenas contra Isabella, mas contra a própria maldição, se quisesse salvá-lo. Henry,
agora completamente transformado, lutava contra a fera interior que rugia para dominar. A besta dentro dele ansiava por sangue, por destruição, mas a mente humana de Henry ainda se agarrava aos últimos vestígios de controle. Margaret, com os olhos cheios de lágrimas, avançou, mesmo sabendo que esse poderia ser seu último ato. Lute contra isso, Henry. Eu sei que você ainda está aí, por favor. Henry, preso entre a fúria animal e os ecos de sua humanidade, tentava resistir ao impulso de atacar. O conflito dentro dele o rasgava por dentro, enquanto Isabela assistia, um sorriso satisfeito em seu rosto. Ela via o poder da maldição crescendo nele, a transformação quase completa. Mas ao ouvir o grito desesperado de Margaret, algo dentro de Henry quebrou. O amor, soterrado sob a dor e a maldição, emergiu com uma força inesperada, lutando para não ser apagado. Desesperada para salvar Henry, Margaret tomou uma decisão impensada e corajosa. Ela se aproximou da besta em que ele havia se transformado, ignorando o perigo iminente. Em um ato final de sacrifício e esperança, ela o abraçou, mesmo que suas garras afiadas ameaçassem rasgar sua pele. Eu te amo, Henry. Seja o que for que você tenha se tornado, eu ainda acredito em você. Sempre. A criatura hesitou. O rugido selvagem que estava prestes a explodir em sua garganta foi sufocado. Henry, preso entre a transformação e sua humanidade, sentiu uma quebra interna, uma rachadura na força da maldição. Por um breve e poderoso momento, ele recuperou o controle. Seus olhos se voltaram para Margaret, agora ferida por sua própria força, e uma onda de culpa profunda e amor o atravessou como uma lâmina. Ele sabia que estava à beira de perder o que restava de si. Isabela, vendo que Henry, influenciado por Margaret, havia conseguido conter a criatura, ela sai rumo à floresta e, de repente, o silêncio da noite foi quebrado por um riso sômbrio que ecoou pela floresta. Isabela, até então observando a distância, se aproximou lentamente, com um sorriso frio nos lábios. Seus olhos, que outrora atraíram Henry, agora brilhavam com uma crueldade predatória. Ela olhou para Margaret, caindo aos pés de Henry, e depois para ele, ainda lutando contra a fera dentro de si. Você realmente achou que poderia escapar, Henry? Eu te observei por tanto tempo, desde aquela noite em 1930. Você nunca entendeu a verdadeira natureza da maldição. De repente, tudo fez sentido. Isabela não era apenas uma mulher misteriosa que surgiu em sua vida. Ela era a criatura que o amaldiçoara décadas atrás, a mesma que o mordeu na floresta naquela noite fatídica. A conexão entre eles era mais profunda do que ele jamais imaginara. Isabela se transformou lentamente, sua aparência se distorcendo enquanto seu corpo tomava a forma de uma fera ainda mais aterradora que a dele. Henry, foi você. Tudo esse tempo. Isabela sorriu maliciosamente enquanto seus ossos estalavam e se alongavam, seus olhos brilhando como os de uma fera. Sim, Henry. Eu dei a você este presente, e agora você fará o que sempre foi destinado a fazer: servir a besta que vive dentro de você, ou me enfrente e pereça. A transformação de Isabela foi completa. Ela agora era uma monstruosa loba, ainda mais imponente e terrível que Henry em sua forma bestial. Margaret, ainda ferida, assistia com horror enquanto Henry lutava para conter a criatura dentro de si. Mas, ao ver Isabela em sua verdadeira forma, algo dentro dele se libertou. A fera que sempre o dominara, de repente, parecia diferente. Ele percebeu que o poder estava em suas mãos, que ele podia, sim, controlar o monstro dentro dele. Isabela atacou primeiro com uma velocidade brutal, mas Henry, agora em completo controle de sua transformação, bloqueou o golpe com suas garras, o som do impacto reverberando pela floresta. O confronto entre os dois era feroz, os rugidos das criaturas ecoavam por quilômetros. Henry lutava com uma nova força, uma força que vinha da compreensão de que ele não era apenas uma besta, mas um homem capaz de dominar sua maldição. A luta se estendeu por toda a floresta, árvores caindo e o chão tremendo sob seus pés. Isabela, que havia planejado tudo, não esperava que Henry fosse tão forte que ele pudesse controlar a fera. Ela tentou golpeá-lo, mas Henry era ágil, desviando dos ataques e revidando com garras afiadas. Em um movimento final, ele conseguiu derrubar Isabela, segurando-a com firmeza.
Com Isabela imobilizada no chão, Henry olhou para ela com uma mistura de raiva e compaixão. Ele sabia que não poderia deixar essa criatura continuar espalhando dor. Seus olhos, ainda brilhando com a selvageria da fera, encontraram os de Isabela. Ela rosnou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Você nunca escapará da maldição, Henry. Ela sempre estará com você. Não, eu controlo o que sou agora, e você não terá mais poder sobre mim. Com um último e poderoso golpe, Henry pôs fim à existência de Isabela. A maldição que ela havia iniciado, no entanto, não morreu com ela. Henry sentiu o poder dentro de si, mas agora, pela primeira vez, ele não estava sendo dominado por ele. Ele havia se libertado de sua influência. A fera ainda fazia parte de quem ele era, mas ele a controlava, não o contrário. Com a morte de Isabela, a lua cheia brilhava mais suavemente no céu, como se a ameaça tivesse sido silenciada. Henry voltou ao seu estado humano, exausto, mas finalmente em paz. Ele se ajoelhou ao lado de Margaret, que, apesar de ferida, sorriu suavemente para ele. Margaret, com uma voz fraca, mas carinhosa. Você conseguiu, Henry. Você venceu. Henry, com um sorriso. Eu consegui, e agora estou livre. Ele a pegou em seus braços com cuidado, seu olhar fixo no horizonte, onde o sol começava a surgir. O novo dia trouxe uma promessa de redenção. Henry, agora no controle de sua maldição, finalmente poderia viver em paz. Ele e Margaret se afastaram da floresta, prontos para um futuro juntos, onde ele usaria sua força para proteger e não destruir. A maldição da lua não desapareceu, mas Henry aprendeu a domá-la. Ele não era mais uma vítima de seu destino, mas o mestre dele. E ao lado de sua amada, ele encontrou a força para viver entre a luz e as sombras, equilibrando a besta dentro de si e o homem que sempre quis ser.